O Sentido e o Fim. Este é o título do livro de Mike Sullivan, editado pela Reformatório em 2020. Olá, eu sou o Isner Fraga e este é o canal Acontece nos Livros. Aqui eu falo sobre a literatura brasileira contemporânea, sobretudo a prosa que está sendo produzida por aqui atualmente. Mike Sullivan é um escritor e psicólogo carioca, autor de Corpo Sepulcro, livro de 2015, O Inferno é Logo Ali, de 2017, e Ninguém Me Ensinou a Morrer, livro de 2018. O Sentido e o Fim traz 11 contos, alguns longos e outros bem curtos. E os temas da homossexualidade e da morte, tratados nas outras obras de Mike Sullivan, continuam presentes aqui. Os 11 contos deste livro apresentam situações muitas vezes inusitadas, personagens tentando encontrar, como sugere o próprio título da obra, um sentido para tudo. Não só um sentido para a vida ou para a continuidade da vida diante de tanta incoerência, de tanta dor, de tanta amargura, mas também um sentido para a morte. Como se a morte e essa busca por uma explicação não pudessem se desvencilhar jamais uma da outra. A aceitação não só da finitude, mas também da condição humana, ou da precariedade humana e da incompetência dos homens para a empatia e para a convivência. A solidão nos contos é definitiva, inevitável, e muitas vezes ela é escolhida e outras vezes exigida. A maior parte dos contos é narrada em primeira pessoa, embora tratem de personagens distintos. No conto Eu Não Sou Louca, percebemos a impossibilidade de diálogo, o conflito de gerações, diagnósticos imprecisos que generalizam diversas condições psicológicas em um único termo: loucura. O diálogo entre uma mãe e um filho mostra essa tensão crescente. Dois mundos que só desejam a distância um do outro. Uma convivência impossível, cada um acastelado em seus preconceitos e ninguém quer entender o outro. Qual o sentido de uma convivência imposta por laços sanguíneos de parentesco? No conto, a um passo da imortalidade, que é uma quase novela, há uma crítica às tecnologias responsáveis pelo prolongamento da vida. Nesta história, uma mulher tem um filho com paralisia cerebral e o abandona em uma instituição católica, enquanto refaz a vida como jornalista e se casa com um homem muito poderoso. Aqui, aquela máxima, os fins justificam os meios, é questionada de forma contundente e de forma também eficiente. É justo aceitar uma transgressão em prol de um bem maior? Cada personagem questiona os limites da ética e da justiça, cada um interessado mais em si próprio do que na sociedade que deveriam defender e representar. Aliás, eu posso eleger o egoísmo como o terceiro grande tema desta obra. O egoísmo até o fim, o que é bastante lógico, já que a morte é algo tão pessoal, tão íntimo,
que tudo justifica. O conto Justiça vem corroborar este meu ponto de vista. Uma mulher, durante uma cerimônia de posse do cargo de presidente de uma comissão de direitos humanos, relembra a violência a que foi submetida quando ainda era jovem e como ela reagiu, pensando somente na vingança. A ironia é uma constante em todo o livro. Às vezes, a ironia beira o julgamento, dando um tom um pouco panfletário a esses trechos. É como se percebêssemos ali o dedo acusador do narrador, cobrando uma defesa, um posicionamento, um lado do personagem. Essa presença acaba por incomodar um pouco o leitor, mas claro, nada que comprometa a obra. A descoberta da homossexualidade, o medo do preconceito, o enfrentamento aparecem nos contos finais deste livro de Mike Sullivan. Nestas narrativas, os relacionamentos são impossíveis. Há uma incompatibilidade que parece ser inerente aos personagens. Todos se acham incompreendidos, mas também não se preocupam em compreender os demais. A solidão reaparece de forma decisiva, mas ainda mais a aceitação dessa solidão como algo inevitável e não necessariamente ruim. Outros temas são tratados neste livro: a eutanásia, o esquecimento, o legado, a violência, a família. No conto intitulado O Enterro dos Ossos, aliás, uma bela narrativa, na minha opinião, o conto mais bem escrito deste livro, nós percebemos a força dessa ironia a que me referi na obra de Mike Sullivan. Neste conto, um velho está em um asilo e ele escolheu ir para esse asilo. Ele recebe, então, uma intimação. Este velho, ele deve retirar os ossos de seus familiares de um cemitério que está prestes a ser desativado. Nesta história, esse aviso leva este personagem a uma espécie de catarse, a uma recordação de todos os parentes que morreram. Há uma parte bastante irônica em que ele diz que achava que o cemitério era a última morada, e não é. Então, ele trata dessas incoerências da vida. E há, neste conto, um relato, ao mesmo tempo, irônico e muito pungente. É um ótimo conto de Mike Sullivan. Mike Sullivan apresenta um texto inicial como se tentasse, ou como se desse voz à morte. Uma espécie de introdução que eu achei um pouco desnecessária. O texto final também, embora tente trazer uma certa esperança camuflada. Embora a ideia de apresentação e desfecho seja uma ideia muito boa, eu acho que trouxe uma certa carga do autor para uma obra ficcional, o que deixou estes dois pequenos textos sem muita conexão com os contos, ainda que estejam tratando do mesmo tema.
Eu vou ler agora o início do conto O Enterro dos Ossos, que dará a você uma boa ideia do estilo de Mike Sullivan. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. E se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras independentes. O Enterro dos Ossos. Eu não queria ser o último a morrer. Enterrar toda a família não é um privilégio. Quem lamentaria minha morte agora? Os meus companheiros de asilo? Eles sequer têm força para uma caminhada de 10 minutos no jardim. E nem os considero tão íntimos assim, a ponto de pensar que estariam dispostos a abrir mão do sono da tarde para acompanhar o meu velório, chorando não porque sentiriam a minha falta, mas por saberem que seriam os próximos da fila. Juro que tento pensar o mínimo possível na morte, mas vejam só o que me aconteceu. Ontem recebi uma carta da administração do cemitério, onde estão enterrados meus pais e meus irmãos, informando que dentro do prazo de apenas 10 dias deveria transferir seus restos mortais para outro local, em virtude do encerramento de suas atividades. Ora, se tem cabimento uma história dessas. Para mim, o cemitério era a última morada. Depois de enterrado lá, não havia para onde ir. Morreu, acabou. Agora, vinham me dizer que os mortos teriam de fazer um passeio, mudar de casa, ganhar novos ares, e que eu teria de arcar com as despesas. Façam-me o favor. A carta dizia ainda que um abaixo-assinado dos moradores dos prédios vizinhos ao cemitério fez com que o Ministério Público, após anos de debate e recursos, decidisse pelo fim dos enterros na região. E mais, os cadáveres ali sepultados deveriam ser realocados. A responsabilidade dessa tarefa, incluindo os pagamentos correspondentes, seria dos descendentes, seguindo uma linha de sucessão. Sairiam as sepulturas para dar lugar a um projeto de reflorestamento do terreno. Os vizinhos ricos reclamavam do mau cheiro e da visão funesta que eram obrigados a se deparar diariamente de suas janelas. Não preguei o olho a noite inteira e nem consegui tomar o café da manhã. Desde quando cemitérios encerram suas atividades? Nunca soube de caso semelhante. O que esperavam que eu fizesse? Que eu, aos 92 anos, fosse atrás de outro cemitério? Ou então esperam que eu alugue um caminhão de mudança a fim de transportar os ossos para dentro do meu quarto e os ajeite num canto qualquer para servir de peças de decoração? Eu nunca pensei que teria esse tipo de apurrinhação. Quando decidi vender meus bens e me mudar para esse asilo, eu só queria sossego para morrer em paz.